Olá, estamos de volta ao nosso espaço examinando as Escrituras, estudando Efésios, capítulo 4, dos versos 12 ao 16. Na última aula, nós já havíamos compartilhado sobre a distribuição dos dons que Deus dá à sua igreja, ao corpo de Cristo, aos seus membros. Mas aqueles dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, Deus deu esses dons para que através desses ministérios, sendo instrumentos de homens, instrumentalizados por homens separados por Deus, tragam o aperfeiçoamento de todos os santos. Vejamos o espaço no texto sagrado, quando Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Qual a finalidade de Deus ter entregue dons ministeriais aos profetas, aos apóstolos, aos mestres, pastores e evangelistas? Tendo em vista ao aperfeiçoamento dos santos. E aqui a curiosidade é a palavra grega que Paulo se utiliza para expressar o termo aperfeiçoamento. Seria a palavra katartismos, que significa literalmente consertar as redes de pesca. Visa o aperfeiçoamento. Nenhum pescador vai querer pescar com uma rede furada. É preciso consertá-la para o bom desempenho dessa rede no exercício da indústria pesqueira daquele momento, daquela época, dos dias de Cristo. Mas a mesma palavra catartismo também é usada para a restauração de um osso quebrado. E até na política daquela época, a palavra catartismo significa um uso para pôr de acordo facções políticas que pensavam diferente e era necessário criar toda uma harmonia. Os dons ministeriais que Deus estabeleceu, separando homens para a edificação da igreja, é para que através destes ministérios o corpo de Cristo chegue ao seu aperfeiçoamento, catartismos, visando o exercício e o desempenho dos dons de cada um desses membros. E esses membros do corpo vão exercer os seus dons na medida que esses dons ministeriais capacitem a igreja local através do Espírito de Cristo. Seja pelo ministério do apóstolo, o ministério do profeta, o ministério do evangelista, o ministério dos pastores e dos mestres. E aí nós vamos chegar à importância do desempenho do serviço através dos membros. Você é membro de uma igreja local. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, congregamos em uma igreja local. E eu pergunto, quais são os seus dons? Qual é o seu dom que tem sido visivelmente contemplado pelos membros da igreja local que você atua, que você congrega? Vamos ler o capítulo 4, verso 12, a parte B. Para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo para o apóstolo Paulo é necessária, é importante e vai ser feita através dos dons. E através dos dons ministeriais que capacitam os membros a exercitarem os seus dons e o serviço da diaconia. Agora, eu gostaria que você anotasse e observasse conosco, no texto sagrado, esses elementos que trazem a edificação. Por exemplo, o primeiro é a maturidade espiritual da semelhança de Cristo. Veja que no versículo 13, Paulo fala, até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso mostra também a estatura da varonilidade perfeita, da imagem de Cristo formada em nós. E é para isso que os dons foram entregues da parte de Deus aos homens na igreja, para edificar você. Agora mesmo, com esse ensino que temos trazido aqui neste espaço, o meu ministério é o ministério de ensino. E através do ministério do ensino, você que nos assiste está sendo edificado. Quando eu prego na igreja local no púlpito e ensino as ovelhas, eu estou ensinando o rebanho a partir deste ensino para que no dia a dia de cada membro da igreja eles exerçam e desempenhem os dons que também Deus tem entregue e distribuído a cada um deles. A maturidade espiritual é o nosso alvo.
até que cheguemos à estatura da maturidade, da varonilidade perfeita que é Cristo. Segundo ponto do objetivo dessa edificação do corpo de Cristo, estabilidade espiritual. Meus irmãos, vamos falar com seriedade. Quantos ventos de doutrinas espalhados por esta nação, quanto espírito de engano, quanta heresia sendo ensinada nas igrejas. Mas os dons ministeriais que Deus levanta servem para edificar os santos, a fim de que os santos, como diz Paulo, não sejam arrastados por todo vento de doutrina. Isso fala para nós de que a igreja, através dos dons, ela vai constituir uma estabilidade espiritual nela, em seus membros, em suas mentes e em seus corações. Acompanhe comigo no verso de número 13, até que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E escute bem agora o verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, crianças, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. E são essas doutrinas estranhas, erradas, que têm sido disseminadas em muitas igrejas em nossa nação, que têm levado a muitos membros uma inconstância e instabilidade emocional e espiritual. Deus quer dar a você estabilidade. Deus quer dar a você uma casa firmada na rocha, onde as tempestades podem vir, os ventos podem soprar, mas a sua casa não será derrubada. Por quê? Porque o objetivo dos dons ministeriais é trazer o aperfeiçoamento dos santos, trazer estabilidade espiritual. Além disso, seguir a verdade em amor. Alguém já disse que a verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. Paulo nos admoesta que nós devemos corrigir uns aos outros com a verdade em amor. Do que adianta trazermos a verdade se não temos um coração compassivo e misericordioso? É preciso entender que as feridas provocadas por um amigo, elas são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. Isso está em Provérbios 27, verso 6. Um amigo verdadeiro, ele corrige, ele admoesta, ele exorta, mas ele também consola e aponta o caminho e aponta a direção. O aperfeiçoamento dos santos é para que nós possamos ter maturidade, estabilidade e seguirmos a verdade em amor. Podemos ser uma igreja marcada por amor, mas vivendo em ingenuidade e lidando com ignorância porque desconhecemos as Escrituras Sagradas. E finalizando, toda edificação do corpo de Cristo também visa a cooperação espiritual. Por isso que o verso 16, o apóstolo Paulo diz: mas segundo a verdade em amor, verso 15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. E é por isso que através dos dons que cada um tem e que toda a igreja local tem, nós somos edificados e de uma forma mútua nós cooperamos para o aperfeiçoamento, para a unidade e a comunhão dos santos. Não perca de vista a importância dos dons, a importância da igreja local, de como estarmos em um lugar de comunhão, a fim de desenvolver os nossos dons, visando todos esses aspectos: maturidade, estabilidade, a verdade em amor e a plena cooperação de todas as partes. Foi um prazer estar com você, tem sido um prazer imenso estudar aqui a Carta aos Efésios. Continue conosco, acompanhe os nossos estudos anteriores e até breve no nosso próximo estudo, examinando as Escrituras em Efésios. Olá,
Eu sou o pastor Fernando Henrique, da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe. Muito obrigado.